Bem-vindo a este programa sobre informações de segurança da Central Nuclear de Doel. Este programa oferece uma visão geral dos nossos princípios, os fundamentos do site, as regulamentações que precisa como contratante e saber aplicar de modo a trabalhar em segurança e responsavelmente. Quando chegar à central nuclear, siga a sinalética até aos lugares de estacionamento. Se precisar de trazer materiais ou veículos para dentro, siga o procedimento que lhe irá ser comunicado na recepção. Dirija-se até ao piso da entrada do edifício para completar as formalidades necessárias. Vai também ter de realizar um teste sobre o que aprendeu neste programa. Se passar, irá receber o seu crachá de acesso. O seu dia de trabalho começa aqui, no piso da entrada do edifício. Siga rigorosamente as instruções de segurança. Não são permitidos dispositivos que permitam tirar fotografias ou vídeos. Deve deixá-los no seu carro ou num dos cacifos. Se for trabalhar na zona controlada, deve levar consigo um dosímetro. O seu crachá permite agora acesso ao site. Em todo o site, respira-se uma forte cultura de segurança, mas apenas pode manter-se intacta e eficaz se você também estiver incondicionalmente empenhado nela. Tal como os seus colegas, assuma total responsabilidade pessoal pela segurança nuclear. Não há espaço para complacência ou indiferença. Deve continuamente verificar se as circunstâncias ou condições de trabalho são seguras e eficazes. Desta forma, pode identificar riscos que poderiam, de outro modo, resultar em erros e ações erradas. Um ambiente de trabalho seguro também depende do respeito e confiança mútuos. Isso é também esperado de si. Se notar um problema que possa afetar de forma adversa a segurança, certifique-se de que é rapidamente identificado, meticulosamente avaliado e imediatamente abordado e corrigido. Numa cultura aberta, todos devem sentir-se à vontade para levantar questões e dúvidas sobre a segurança. Para evitar falhas, deve sempre aplicar os métodos de prevenção de erros mais adequados, como, por exemplo, as ferramentas de desempenho humano. Em todos os locais do site, deve sempre usar o seu crachá de forma visível na sua roupa. O crachá é estritamente pessoal, nunca o empresta a ninguém e nunca partilhe o seu código. Algumas informações são sensíveis e requerem uma atitude de secretária arrumada. Nunca deixe este tipo de informações sem vigilância em cima da sua secretária ou numa impressora. Respeite os níveis de confidencialidade indicados nos documentos. Apenas utilize dispositivos eletrónicos aprovados. Isto aplica-se a PCs, portáteis e tablets, bem como a discos externos e pens USB e software. Não deixe o seu PC sem vigilância, a menos que tenha feito primeiro log off. Mesmo nos ambientes mais seguros, os riscos nunca podem ser totalmente excluídos. Por isso, é da máxima importância lembrar-se deste número de telefone: 4444. É a sua linha direta à sala de controlo para avisar sobre riscos ou situações de emergência que podem também conduzir à ativação do plano de emergência, se necessário. Quando detectar um fogo, fumo ou inundação, ligue para 4444. Quando detectar uma fuga ou derrame de um produto perigoso, ligue para o 4444. Detectou uma situação suspeita ou uma brecha na segurança nuclear, ligue para o 4444.
Presenciou um acidente com uma ou mais vítimas. Ligue para o 4444. Tenha em atenção que o posto de atendimento médico está localizado no segundo piso da entrada do edifício. É aqui que se deve dirigir para o tratamento de ferimentos graves ou ligeiros, se magoar ou se não se sentir bem. Esteja atento às saídas de emergência e portas corta-fogo. Estas devem estar sempre desobstruídas. No caso de uma emergência, poderá ouvir um dos sinais de emergência. Existe uma rede de sirenes de alarmes e altifalantes. Poderá encontrar os diferentes sinais na parte de trás do seu crachá. Vamos resumidamente abordar estes sinais. No seu trabalho diário, existem riscos que pode eliminar através da aplicação de um número de regras básicas. Chamamos-lhes as regras salva-vidas. Nunca caminhe por debaixo de uma carga e nunca fique parado debaixo de uma carga. Quando viável, a zona deve ser vedada de modo a que ninguém circule na zona de risco. Mantenha-se afastado da trajetória de um veículo ou máquina em movimento. Usar o vestuário correto e equipamento de proteção individual irá protegê-lo de situações desagradáveis. Quando trabalhar em alturas onde o meio ou meios de proteção coletivos não estiverem disponíveis, use sempre o arnês de segurança, com a linha de vida presa ao ponto de ancoragem mais alto possível. Entre apenas dentro de valas se a intivação ou contenção apropriada estiver colocada, de modo a evitar que seja soterrado. Antes de entrar num espaço confinado, verifique se foi providenciada uma monitorização contínua da atmosfera durante toda a intervenção. E a supervisão é sempre necessária. Antes de iniciar um trabalho a altas temperaturas, como soldar ou rebarbar, verifique que não existe o risco de fogo ou explosão e tome as medidas apropriadas, se necessário. Antes de começar a trabalhar, certifique-se de que todas as formas de energia foram removidas: energia mecânica, química ou elétrica, fluidos pressurizados e afins. Não use o telefone ou outro dispositivo de comunicação quando conduzir. Nunca conduza ou trabalhe sob a influência de álcool, drogas ou outros narcóticos. Use sempre a proteção individual correta. Os requisitos estão indicados próximo da entrada das salas e/ou na licença de trabalho. Nas zonas técnicas e sites de construção, é obrigatório usar sempre calçado de segurança, capacete de segurança e óculos de segurança.
Em zonas demarcadas, respeite sempre a sinalética e instruções no painel de informações. Se for necessário trabalhar com produtos perigosos, saiba como os reconhecer através dos pictogramas. Só poderá utilizá-los se estes forem aprovados após uma análise meticulosa no local e adicionado na base de dados. Assim que tenha terminado o trabalho, armazene todos os produtos perigosos num armário de segurança. Respeite as regras de separação nas zonas de armazenamento e armários, por exemplo. Nunca armazene produtos oxidantes próximo de substâncias inflamáveis. Utilize sempre um sistema estanque a líquidos para prevenir as fugas para o solo ou rede de esgotos. Algumas instalações podem ainda conter amianto. Isto será indicado por pictogramas ou por uma entrada no livro de registro de amiantos. Não é permitido trabalhar nestas instalações. Quando tiver dúvidas se existe ou não amianto, contacte o seu supervisor. Certamente partilha as nossas preocupações com o ambiente. Por isso, trata os resíduos adequadamente. É melhor evitar os resíduos logo na origem. Mas se tal não for possível, devem ser separados de forma apropriada. Quando tiver alguma dúvida sobre um determinado tipo de resíduos, contacte o Departamento Ambiental. Para excluir a contaminação da água e solo, nunca despeje produtos na rede de esgotos. Caixas estanque a líquidos irão evitar potenciais fugas. Caso se depare com uma fuga, notifique de imediato o seu supervisor. Para todos os trabalhos de rebarbar, soldadura ou queima, precisa de obter uma licença de fogo. Os extintores podem ser obtidos no armazém local. As portas corta-fogo devem estar sempre fechadas. Se for necessário bloquear essa porta na posição aberta, notifique as operações. Remova diariamente todos os resíduos inflamáveis da sua zona de trabalho. Deposite os resíduos no contentor para resíduos adequado. Proteja as botijas de gás para que não caiam. Antes e depois da utilização, a válvula deve ser fechada. Um cartão de identificação devidamente preenchido é necessário para cada botija. É proibido fumar em todo o site. A única exceção são as zonas de fumadores designadas. Para cada trabalho nas instalações, é necessário uma licença de trabalho válida. Todas as zonas de trabalho têm um painel de informações onde consta a pessoa responsável pela zona e os pictogramas que se aplicam. Mantenha o seu espaço de trabalho arrumado e limpo. Antes de ir embora, guarde todas as ferramentas e materiais. Sele tudo com o FME cor-de-rosa correto. Isto evita que objetos estranhos entrem nas instalações e possam potencialmente causar danos. Se mesmo assim alguma coisa cair nas instalações, reporte tal ocorrência ao seu supervisor. Quando utilizar carrinhos nas zonas onde esteja equipamento de segurança, identificado por este pictograma, ative sempre ambos os travões. Mantenha uma distância de pelo menos 1 metro do equipamento de segurança. Para ter autorização para operar gruas ou outro equipamento elevatório, precisa de ter formação e certificação. Algumas ferramentas ou equipamentos também necessitam de ser certificados antes de os poder utilizar. Verifique o código de cor no armazém local. Na zona controlada, é importante que siga estritamente todos os procedimentos e nunca improvise, de modo a evitar todos os riscos de contaminação ou radiação. A radiação pode ser comparada aos raios solares. Uma exposição excessiva pode causar danos à pele, a menos que elimine o risco e saia do sol.
A radiação radioativa é similar. Uma vez que saia do campo de radiação, atrás de uma parede ou protetor de chumbo, o impacto é praticamente ou totalmente eliminado. A contaminação pode ser comparada a andar à chuva. Os pinhos da chuva agarram-se à sua pele e roupa, fazendo com que fiquem molhados. Por isso, em tudo o que tocar de seguida, alguma dessa umidade irá ficar na superfície onde tocou. A contaminação radioativa é similar. Vai também agarrar-se à sua pele e roupa e, quando tocar em outros objetos, vai passá-la para eles, tal como os pingos da chuva. No caso de contaminação externa, alguns contaminantes pousaram na sua pele ou roupa. Estes podem facilmente ser removidos, tomando um banho e retirando as suas roupas e lavando-as. No caso de contaminação interna, os contaminantes radioativos entraram no seu corpo. Isto pode acontecer através de uma ferida aberta, de alimentos contaminados ou por inalação. Respirar ar contaminado radioativamente. A unidade que expressa a contaminação radioativa é o Becquerel. A unidade de radiação radioativa é o Sievert, ou para uso prático, o millisievert. Dependendo da intensidade e da duração da exposição no campo radioativo, a dose irá aumentar. Na Bélgica, a dose máxima a que pode estar exposto foi determinada por lei como sendo 20 millisievert por 12 meses. Dentro da ENGIE Electrabel, foi decidido cortar para metade esta dose máxima e nas centrais nucleares de Doel ou Tihange não lhe é permitido estar exposto a mais de 10 millisievert por 12 meses. Se já esteve exposto durante trabalho no estrangeiro, deve passar esta informação ao seu serviço de dosimetria para que estes possam calcular qual a dose máxima permitida para si aqui. Para medir a dose, usamos dois tipos de dosímetros. O dosímetro eletrónico mede constantemente qual a dose da exposição e o crédito que ainda tem em termos de exposição permitida. Os dosímetros TLD ou OSL permitem a monitorização a longo prazo. Eles acumulam a dose ao longo de várias semanas. Os contadores são lidos com equipamento especial. Esta dose é reportada como a dose legal. As mulheres que estiverem grávidas ou suspeitem poder estar grávidas ou que estejam a amamentar deverão imediatamente informar o posto de atendimento médico. A zona controlada não pode ser mais acedida por elas. Na zona controlada, vários pictogramas avisam dos potenciais perigos. Aplique sempre corretamente as regras que estão afixadas. Um parceiro importante em tudo o que fizer é o Departamento de Proteção contra a Radiação. Eles realizam medições e aconselham sobre o trabalho a executar. Na zona controlada, usar o seu macacão de forma correta, tamanho correto, o fecho sempre fechado e todos os bolsos fechados. Coloque o crachá, o dosímetro eletrónico e o TLD na posição correta no seu macacão. Certifique-se de que o mostrador redondo para a medição dos raios beta está sempre visível. Para obter acesso à zona, use o número de tarefa que se encontra na sua licença de trabalho. Antes de iniciar o seu trabalho, certifique-se de que a sua licença de trabalho está assinada pelo Departamento de Proteção contra a Radiação. Siga estritamente as instruções de proteção contra a radiação que poderá encontrar na sua licença de trabalho. Se o trabalho requer que use proteção individual adicional, o Departamento de Proteção contra a Radiação poderá ajudá-lo a vestir e a tirar o vestuário de proteção. É importante conhecer os valores da dose nas salas onde irá trabalhar e pelas quais vai passar. Os painéis SARA indicam o nível de radiação ambiente. Em dúvida, consulte o Departamento de Proteção contra a Radiação. Esteja atento à presença de potenciais hotspots nas instalações. Precisa de saber onde estão as zonas de espera próximas do seu local de trabalho. Se não souber, em caso de dúvida, pergunte ao Departamento de Proteção contra a Radiação para obter mais informações. Para manter a dose de radiação o mais baixo possível, aplique o princípio ALARA, tão baixo quanto for razoavelmente possível.
Na prática, faz isto mantendo-se afastado da fonte de radiação o mais longe possível, a duração da intervenção o mais curta possível, a quantidade de pessoas a menor possível e, se necessário, colocando painéis de proteção. Se durante o seu trabalho o alarme do dosímetro tocar, abandone imediatamente a zona de radiação e contacte o Departamento de Proteção contra a Radiação. Adicionalmente ao risco de radiação, algumas zonas têm o risco de contaminação por partículas radioativas. Essas zonas estão separadas por uma bancada de separação de zona. Se entrar numa dessas zonas, coloque o equipamento de proteção prescrito. Consulte o Departamento de Proteção contra a Radiação antes de entrar na zona. Nunca toque na sua cara ou outra parte do corpo dentro da zona controlada. Não limpe o suor da sua cara com as luvas ou mangas, use uma toalha limpa ou lenço de papel. Para evitar a contaminação interna, comer ou beber está estritamente proibido na zona controlada. Se não notar fugas ou água no chão, informe imediatamente a sala de controlo ou o Departamento de Proteção contra a Radiação. Nunca pise as poças e mostre essas poças aos seus colegas nas proximidades. Não traga material desnecessário para a zona controlada e muito menos para uma zona de contaminação local. Por isso, retire todo o material de embalagem antes de entrar e não traga uma bobina de cabo inteira se apenas precisar de alguns metros. Quando abandonar uma zona controlada, faça a medição de todos os materiais de tamanho pequeno nos scanners. Se for detectada contaminação, contacte o Departamento de Proteção contra a Radiação. Se tiver resíduos ou materiais demasiado grandes para os scanners, contacte o Departamento de Proteção contra a Radiação. De seguida, teste-se a si mesmo, passando pelo scanner para uma primeira avaliação de contaminação. Lave muito bem e seque bem as suas mãos. As mãos molhadas têm um efeito adverso nas medições. Saia da zona e tire o seu macacão. Passe uma última vez pelo scanner para garantir que eliminou todos os vestígios de contaminação. Se o alarme tocar, contacte o Departamento de Proteção contra a Radiação. Isto conclui a visão geral das regras mais importantes para trabalhar em segurança na central nuclear de Doel. Vai necessitar destas informações para passar o seu teste. Obrigado pela sua cooperação.